Opa, e aí, como vocês estão? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje mais uma vez eu vou responder as perguntas de vocês sobre qualquer assunto, desde os que eu já falo normalmente até os mais aleatórios possível. Pelo menos eu vou tentar, na verdade, mas enfim, vamos começar, né? E bom, cara, a primeira pergunta é do 1234 e ele perguntou se eu pretendo analisar o verso de Touhou, mas sendo sincero, pelo menos por enquanto eu não pretendo não. O verso que não é muito pedido aqui no canal é mais possível aparecer em lista do que em uma análise propriamente dita. Aí vai depender mais do público em geral pedindo e tal. Quanto mais gente pedir, mais chance de eu fazer. Já a pergunta do Adriano é se eu prefiro jogos em primeira ou em terceira pessoa. E eu acho que depende. Se o jogo for um FPS, por exemplo, pra mim não faz sentido ele não ser em primeira pessoa. Mas se for um mundo aberto, tipo um GTA, por exemplo, eu sou muito mais jogar em terceira pessoa. Já o Rafael fez 3 perguntas. E a primeira delas é sobre qual poder eu escolheria e de qual herói eu escolheria esse poder. E cara, se for só um poder, eu escolheria a manipulação molecular do Sentry, porque meio que todos os poderes dele funcionam por causa desse. Então daria para eu emular boa parte dos outros. Isso supondo que eu conseguisse controlar o poder da mesma forma que ele. Senão eu escolheria uma super velocidade do Flash ou do Superman mesmo, porque seria mais simples de controlar, é só acelerar. A segunda é sobre o Flash da CW. E eu não lembro nada desse Flash, porque eu dropei quase todas as séries da CW depois da temporada que aparece o Savitar. E nessa época ele era nível país no máximo, se eu não me engano. Agora depois disso eu não sei. Já a última pergunta é sobre inconsciente coletivo. E assim, é uma resposta bem mais complexa, mas eu vou tentar resumir bastante aqui. Tudo que qualquer ser vivo do multiverso acredita, tem esperança ou fé sobre isso, mesmo que de uma forma subconsciente. E é a partir dele que seres como deuses, entidades cósmicas e grandes heróis podem drenar essa energia de fé sobre eles para se fortalecer, ou só para ter sabedoria sobre algo e etc. Vai depender mais do usuário do que da força em si. Então eu vou dar 2 exemplos de seres que usam ela. O primeiro é o Caçador de Marte, que nunca foi muito desenvolvido nisso, mas ele consegue acessar o inconsciente coletivo por meio da telepatia, e com isso ele pode, na falta de uma palavra melhor, unir a mente de vários seres como uma rede mental. E um outro é o Superman, que utiliza isso para basicamente realizar milagres, criando auras defensivas e ofensivas para afetar seres que ele normalmente não conseguiria interagir, ou ele só manipula a realidade mesmo. Mas é como eu falei, cada usuário utiliza de uma forma. O Sonho, por exemplo, utiliza para criar coisas como universos e tal. O Hal utilizava para conectar a força vital de outros seres a ele e transferir os danos dele aos fiéis, e assim ele sairia ileso de qualquer ataque. E por aí vai. É como se não existisse um consenso real de como se utiliza essa habilidade. A pergunta do Dark é se eu considero Jujutsu Kaisen nível planeta pelo feito do buraco negro da Yuki. E sim e não. O buraco negro da Yuki realmente destruiria a Terra, mas essa é a natureza de um buraco negro. Com o tempo ele iria consumir todo o planeta. Mas primeiro que isso não escala pra ninguém, e segundo que até gente superior a ela, tipo o Gojo, só tem citação até nível país e tal. E sobre o Kenjaku resistir, isso também não escala pra ninguém, porque ele não resistiu ao ataque. Ele anulou a técnica Jujutsu de gravidade da Yuki com a técnica de antigravidade da Kaori. Se esse ataque tivesse pegado e ele não tivesse anulado a técnica, ele tinha ido junto. Agora, uma coisa que é meio debatível se seria nível planeta ou não, seria o Tenno, mas o Busha não luta, então não dá pra saber. Já a pergunta do Pato é quem é melhor em artes marciais, o Batman ou o Punho de Ferro. E sendo sincero, não dá pra saber. Tudo que um tem isso, o outro tem algo parecido. Conhecimento de todas as artes marciais do planeta e outros, mimetismo e criação de outras artes marciais, enfrenta gente que faz o mesmo e por aí vai. Então eu genuinamente não sei te responder essa. Já a pergunta do NR é se hacks e velocidade são as únicas coisas relevantes em uma batalha. E cara, até certo ponto sim, mas você pega o Flash por exemplo. Ele tem uma porrada de hacks e uma velocidade superior à do Thor. Mas mesmo assim ele não ganharia dele. Isso porque o Thor tem anti-hacks para suportar todos os meios de negação de durabilidade que os Flashes têm, resistência para aguentar qualquer poder bruto vindo deles, e poder para dar um ataque que cedo ou tarde acertaria e seria um hit kill. Então, em via de regra, o mais comum é que velocidade de hacks de negação de durabilidade realmente definam lutas. Mas se o personagem mais lento for um poço de anti-hacks e ele tiver resistência para tancar, não é tão simples assim. Agora a próxima pergunta é do John Wick. E ele perguntou qual que é o hacks mais roubado da ficção. E como eu sempre falo, se todo hacks dessa pergunta funcionar na mesma escala, não tem mais roubado. Mas por natureza, alguns hacks são mais roubados que o outro.
E os que eu vejo como mais roubados são os que interferem diretamente no fluxo das coisas, como uma manipulação conceitual ou algo assim, porque são naturalmente hacks mais complexos de se lidar mesmo. A pergunta do Miguel é sobre qual é o auge do Superman da Terra Zero, o nosso Superman principal, sem considerar as versões alternativas. E cara, se pá que seria o próprio arquétipo dele, porque segundo o que foi mostrado em Guerras Lácteas, ele tá quase no topo da pirâmide hierárquica da DC. Mas não é bem uma versão ou um estado do Superman, é mais uma visão editorial do que qualquer outra coisa. A próxima pergunta é do Marlesse, e ele tá perguntando por que o Superman é mais famoso que a Marvel. E bom, cara, a resposta é meio simples, porque além do Superman ser o primeiro dos super-heróis nos moldes que nós temos hoje, os filmes do Christopher Reeve fizeram muito sucesso quando eles foram lançados. Além disso, a DC sempre foi bem famosa em animações e tal, e com o Superman sendo a cara da editora, ele só cresce mais e mais com esse tipo de coisa. E como fora dos quadrinhos a DC faz sucesso há mais tempo do que a Marvel, isso acontece. As próximas 3 perguntas são do Gabriel, e elas são todas sobre Nanatsu. A primeira é sobre o mundo de Nanatsu, se tem alguma informação sobre outros continentes e tal. E eu não sei, cara, eu nunca fui de ir atrás desse tipo de informação, até porque eu nunca liguei muito pro verso de Nanatsu. E sobre a sua segunda pergunta, que é sobre o protagonista, não tem o que eu possa te responder, além de que isso é uma decisão criativa, mas assim, pode até ser que essa continuação trabalhe uma estrutura de roteiro meio fairy tale, ou Jujutsu Kaisen mesmo, onde o protagonista não necessariamente é o foco da história. Já sobre a sua última pergunta, que é sobre o nível dos personagens, bom cara, pra mim, do Rei Demônio pra cima é nível planeta e abaixo dele a maioria é nível país. Vamos agora para as perguntas do GS. A primeira delas é sobre quem da Marvel poderia lidar com o Superboy Prime. E eu acho justo citar gente tipo Odin ou Thor após assumir como rei e tal. A segunda é sobre o usuário de Toon Force mais poderoso que eu conheço. Assim, não me vem muita gente na mente agora, só os clássicos tipo Pica-Pau, Máscara e tal, então eu realmente não sei dizer. Sobre um adversário pro Adão, equilibrada mesmo não tem, porque ou o Adão come no Blitz ou o personagem tem como dar hit kill nele. Eu acho que a menos desbalanceada seria contra um hit da vida, mas pela capacidade de manipular o tempo igual aos Zeus mesmo. Mas equilibrada mesmo eu não vejo nenhum. Agora, sobre se o Majin Buu conseguiria absorver o Superman, a resposta é não. Isso porque o Superman já saiu de uma assimilação simbiótica bem parecida com a do Buu, na base da visão de calor e força de vontade. Então eu não vejo como o Buu conseguiria absorver ele, ou até melhor, eu vejo até ele conseguindo absorver, mas eu não vejo ele conseguindo manter absorvido. Sobre o Goku versus o Batman em Marcial, o Batman tem um arsenal muito maior do que o Goku nisso. E agora, sobre essa sua última pergunta, cara, em teoria sim, mas esse tipo de coisa varia de acordo com a escala e como o manipulador da realidade utiliza esse poder em si. Tipo assim, normalmente a Feiticeira Escarlate, por exemplo, manipula a realidade manipulando as propriedades. E apesar dela ter como fazer isso de outras formas além dessa, só englobando as propriedades, ela não poderia, a não ser que existisse uma chance, mesmo que pequena, dela conseguir esse poder de uma forma natural. Então é como eu tô falando, vai depender bastante de como e em qual escala essa manipulação funciona. As próximas perguntas são do Reinhardt. A primeira é sobre que nível o Garou e o Saitama estariam no universo de Dragon Ball. E para uma resposta mais curta, em força e poder eles estariam entre a saga Buu e Batalha dos Deuses no mangá. Agora, considerando os fillers do anime, eles só teriam nível para fazer algo até a saga Buu no máximo. Depois disso, os personagens começam a escalar muito além do nível deles, e aí não tem muito o que fazer. Agora, bora para a segunda pergunta, que é sobre como funciona a manipulação de causa e efeito. Então assim, na teoria, ela se deriva da ideia de que tudo tem uma causa e não existe uma coincidência. Mas agora eu vou tentar explicar, porque sinceramente é mais fácil entender do que explicar isso daqui. Mas resumindo, como tudo tem um evento anterior, que é a causa, em teoria você poderia alterar essa causa para mudar o efeito. Então, vamos supor que você joga um copo d'água em alguém. Naturalmente essa pessoa iria se molhar, mas com a manipulação da casualidade, você poderia impedir isso de acontecer. Seja cancelando a ação de jogar o copo, seja alterando o copo para alguma coisa diferente, como por exemplo uma garrafa, e assim por diante. Na prática, é quase que uma forma de negar as coisas alterando eventos anteriores. Eu não sei se deu para entender. Se alguém estiver vendo e souber explicar melhor, comenta aí, porque essa foi a melhor explicação que eu consegui montar. Já a sua terceira pergunta, eu não vou conseguir responder porque eu não lembro de Naruto nesse assunto. Nem os nomes dos personagens que manipulam raios, tirando o Kakashi e o Ai, eu lembro. Então eu não tenho muito como responder mesmo. E a sua última pergunta, que é sobre o melhor hack de Dragon Ball, e em teoria eu acho que seria um apagamento existencial
tipo do Zeno ou um Hakai mesmo. A pergunta do Master Chief é o quão forte é o Hal Jordan. E resumindo muito porque é um assunto bem extenso. O Hal é o Lanterna Verde mais poderoso que tem e várias vezes ele teve feitos equivalentes a destruições universais e etc. Mas a maioria deles é por escala com outros personagens. Mas se você quiser saber de alguns feitos, tem uma batalha dele contra o Gladiador onde eu falo um pouco. É um pouco antigo o vídeo, mas ainda tá num padrão de qualidade que eu considero aceitável. Agora vamos para a pergunta do Game Zicas, que é um dos 2 fãs de Gran Turismo no Brasil, porque o outro sou eu. E essa pergunta é se eu acho que o Sukuna mereceu ganhar do Gojo. E assim, merecer ele mereceu. Mas da forma que foi, ficou bem fraco e descredibilizou muito o Sukuna. É a mesma coisa que aconteceu com o Hajime, que agora todo mundo zoa falando que ele era o mais forte numa era de arador de campo, porque ele simplesmente foi feito de bucha, sem nenhum desenvolvimento do hype que tinham em cima dele. Agora vamos para a próxima pergunta, que é do Vaqueira. E aí, mano? Então, um anime da minha autoria, eu acho que seria baseado numa história que eu já tenho mais ou menos escrita, que é meio que um shounen um pouco mais pesado, tipo um Jujutsu Kaisen. E o protagonista é um adolescente que tem como objetivo conseguir dinheiro para fazer a mãe, o pai e a irmã dele viverem sem ter que se preocupar com isso. E aí de começo ele topa entrar em um torneio, que daria bastante visibilidade caso ele fosse bem, e também uma possibilidade dele ser escolhido por um dos mestres do reino, que basicamente treinam os jovens para serem soldados reais. E como essa posição dá bastante vantagem, o objetivo do protagonista no começo é esse. Mas eu acho que o anime seria mais ou menos isso mesmo. As próximas perguntas são do Mickey. E cara, eu não sei porque eu não terminei nem a parte 1 de Jojo, então eu não tenho como te responder isso. A próxima pergunta é do criador do maior vilão da ficção, o Papo Dimensional. E ele tem 2 perguntas. Sobre essa primeira, se pau Tachyon da DC. Porque o maluco é basicamente uma entidade cósmica e quase ninguém fala dele. Acho até meio bizarro ele ainda não ter sido cancerizado internet afora, porque o maluco é realmente muito overpower. Já sobre o Goku Xeno, eu conheço mais de nome. Eu até tenho o Xenoverse 1 na Steam, mas eu não cheguei a jogar muito. Já as próximas e últimas perguntas são do Capri Otaku. E a primeira é sobre qual o personagem mais forte de Chainsaw Man que o Gojo venceria. E mano, finalizar já é mais difícil, mas poder destrutivo pra deitar o personagem, o Gojo tem em relação a basicamente o verso inteiro até onde eu lembro. Agora, sobre a Makima, eu vou ficar te devendo porque eu não lembro se ela chegou a dar um soco em alguém. Eu só lembro dela usando o telecinese. Agora, sobre essa sua pergunta sobre o mundo de Dragon Ball, não tem muito o que eu possa dizer sobre os argumentos porque eu nunca vi ninguém comentando sobre isso. Mas eu considero igual a Terra da vida real. Isso porque eu nunca vi nada que indicasse o contrário, nem pra mais nem pra menos. E sobre a sua última pergunta, se me pedirem bastante esse tipo de vídeo e eu tiver conhecimento pra falar sobre o assunto, até rola. O problema é que quando eu paro para me aprofundar em um personagem ou um verso, os vídeos não têm nem previsão de sair. Vi de vídeos tipo Comforte ao Superboy, por exemplo. Já deve ter mais de um ano que eu tô me aprofundando no personagem para fazer um roteiro. Então até tem chance de eu fazer esses vídeos sobre tamanho de planeta, de alguma história e tal. Mas né, e valeu mano, eu fico feliz se você gosta dos vídeos. Mas enfim, por hoje é só. Se você perguntou algo que eu não coloquei aqui no vídeo, foi mal mano. Comenta aí que no próximo você aparece, beleza? Mas se você não tiver comentado antes, mas quiser que eu responda alguma pergunta sua, comenta aí no comentário fixado. Se você não quiser esperar eu fazer o post na aba comunidade, porque você pode acabar se esquecendo e tal. Mas por hoje é isso. Falou!